Como alimentar LEDs com fonte de corrente utilizando transistores? Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais este vídeo sobre fonte de corrente para LED. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Ajude a divulgar o conhecimento. Nossos objetivos nesse vídeo são descrever o processo de acionamento de LEDs por fonte de corrente, utilizando transistores de junção e FET, e apresentar circuitos com os respectivos diagramas e mostrando o funcionamento. Quando conversamos sobre fonte de corrente para LED, falamos sobre reguladores de tensão em outro vídeo e vamos falar sobre transistores. Reguladores de tensão, conversamos sobre o 7805 e LM317, apresentando exemplos práticos. Agora, com transistores, vamos apresentar exemplos de circuitos com FET e com transistores de junção. Dê o seu like, ajude a divulgar o conhecimento. Indique esse vídeo para os seus conhecidos e amigos. Nosso primeiro circuito mostrado utiliza um transistor de junção e um FET. Observe que o resistor limitador RL está submetido à tensão VBE do transistor 1 e a corrente controlada por TR2, por um FET. O resistor de coletor fornece a tensão de alimentação para VCE e VCE saturando, aproximando a tensão mais baixa, levando a tensão de gate mais para baixo, começa a cortar o FET, havendo assim um equilíbrio no circuito, mantendo a corrente constante dada pela equação mostrada. O RL, o resistor limitador, é 0,6 dividido pela corrente do LED. Observe que o valor de 0,6 é o valor médio. Somente no circuito ou testando o transistor você vai ter um valor mais correto. Poderá chegar até acima de 0,7. A corrente do LED percorre os LEDs que você colocou. Podem ser adicionados um ou mais LEDs, vai depender apenas da tensão de alimentação VCC, se ela é capaz de manter a tensão desses LEDs. Coloquei uma tabela onde temos os valores de correntes do LED mA, o RL, resistor limitador teórico, o RL para mais ou menos 5%, valor comercial, e a potência teórica dissipada no resistor. Alguns problemas desse circuito. Primeiro, a total dependência da junção VBE, da tensão de junção VBE, com a temperatura e com a corrente. Forma que essa tensão não é constante, varia com a temperatura e com a corrente percorrida. Escolha FETs com baixa resistência D-ON. Quanto menor esse valor, menor a dissipação de potência no FET. Tenha nas especificações do datasheet do fabricante. Toda a corrente passa pela resistência limitadora, e isso pode levar a valores elevados de potência dissipada pelo resistor. Cuidado com a tensão sobre o FET. Se a sua fonte foi projetada para 10 LEDs de potência, você vai precisar de pelo menos cerca de 38 volts. Se você alimentar um LED apenas com essa fonte, a tensão no FET agora é de 33,8 volts aproximadamente. Supondo uma corrente típica de 250 mA, você vai estar dissipando sobre esse FET quase 9 watts de potência. Cuidado com o calor. O número máximo de LEDs que você vai alimentar, portanto, depende da tensão da fonte. As vantagens desse circuito: ele é extremamente simples, muito rápido de montar, baixíssimo custo e funciona. Aí está um protótipo. Temos o conector P4 de alimentação, fornecendo 120 mA. Veja o FET com dissipador de calor. O circuito está parcialmente obstruído pelo capacitor de desacoplamento, que eu não mostrei no circuito esquemático, mas você tem que colocar. Esse resistor de 10 ohms que você está vendo está em paralelo com outro resistor de 10 ohms. Logo, temos uma resistência equivalente de 5 ohms como resistência limitadora. O FET utilizado foi FRZ44N, o transistor de junção BC548, falamos dos resistores de limitação, 2 de 10 ohms em paralelo, o resistor de coletor 10 kΩ, o capacitor de filtragem eletrolítico de 10 microfarad por 50 volts, uma placa pré-perfurada e um conector de alimentação P4. Vamos utilizar uma fonte de 12 volts 2 amperes e ligamos 3 LEDs de 1 watt de potência em série. Será que funciona? Sim, funciona. 3 LEDs de potência, 3,6 volts com cerca de 350 mA, 1 watt. Ativados por uma fonte de 120 mA. Não estamos na potência máxima
na luminosidade máxima, mas vamos aumentar muito a vida útil do componente. Tensão de alimentação já foi dada 12 volts, cada um dos LEDs cerca de 3,2, 2,6, cerca de 9,6 volts, 10 volts. A tensão no resistor limitador 0,6, sobra para o FET cerca de 1,8 volts e a potência de apenas 216 mW. Mas eu sempre uso dissipador de calor. Vai que a potência no resistor limitador de 72 mW. Lembre que eu estou usando dois em paralelo, logo 36 mW para cada um. A segunda topologia não se baseia só na junção base-emissor, mas também agora num Zener. Então nós temos uma fonte controlada por Zener. O resistor de coletor RC fornece a corrente de Zener, atenção, a corrente reversa, fornece a corrente para a base de TR1, e agora o nosso resistor limitador é dado por a tensão de Zener menos 0,6 dividido pela corrente do LED. De novo, o valor 0,6 é nominal, podendo variar até mais de 0,7 volts. Temos uma tabela, se você for usar um Zener de 5,1 volts, aí estão, por exemplo, como o valor de corrente e a resistência limitadora. O resistor limitador usando um resistor real de prateleira para menos 5% e a potência que nós temos agora nesse resistor. É interessante observar que, se você olhar o circuito, é interessante que você use tensão Zener mais baixa. Quanto mais baixa você utilizar, maior a excursão de corrente que você vai ter no LED e maior a tensão disponível para VCE e para os LEDs. Recomendo, então, tensões de Zener da ordem de 3 volts. Aí está o circuito com vários LEDs em série. Respeite a tensão dos LEDs. Você tem que ter um VCC que alimente a tensão dos LEDs, a tensão sobre RL, a tensão do Zener menos 0,6 volts, mais a tensão de coletor emissor, VCE. Sabemos que essa tensão de VBE, base emissor, varia com a temperatura. Uma maneira de nós reduzirmos um pouco essa variação é colocar um diodo em série com o diodo Zener. Os dois diodos, um na linha de alimentação de VCC via RC e outra junção VBE, vão mais ou menos que compensar as variações de temperatura. Agora, a tensão em RL é diretamente a tensão Zener. Uma tabela para 5,1 volts, eu recomendo que você use tensões menores, que vai levar a maior número de LEDs em série, mas aí está a tabela para 5,1 volts. Na prática, vamos fazer uma fonte de corrente de 14 mA nominal. Vamos usar o transistor BD137, um diodo para compensação de temperatura N4004 e um diodo Zener, óbvio, de 3 volts, para ficar tensão mais baixa. E vamos alimentar com 12 volts. Aí está, a tensão sobre o LED, 3,11 volts, e a corrente medida de 13,9 mA, bastante próxima do valor nominal do projeto. Um LED apenas ligado, branco. Agora, dois LEDs. A tensão sobre o Zener 3,09 volts e a corrente 13,2 mA. Temos então 6,2 volts nos LEDs, 3 volts no resistor limitador. Temos 2,8 volts para o transistor VCE. 3 LEDs. A tensão no LED cai para 2,95 volts e, surpresa, a corrente agora vai quase a metade, 7,4 mA. Fazendo as contas, temos apenas 0,15 volts para VCE. Não é um valor adequado para a região ativa. Isso explica o reduzido valor de corrente. Posso usar outro transistor no circuito? Pode. Posso acionar mais LEDs? Pode. Basta refazer o projeto, aumentar a tensão de alimentação. Vamos substituir agora por um BC548, transistor comum. Observe que os valores medidos praticamente não se alteraram. Podemos usar um transistor com beta maior? Sim, por que não? Um BC337. Observe as tensões no LED e a corrente praticamente inalteradas. Também é um circuito bastante simples. Você pode fazer uma fonte dessa de corrente, por exemplo, para medir Zener, desde que a tensão de alimentação, obviamente, seja maior do que a tensão do Zener. Mais a tensão sobre o resistor limitador, mais a tensão sobre o VCE. Recomendações: calcule o resistor de coletor para pelo menos
uma corrente de 20 mA para os diodos Zener e o N4004, mais uma corrente base igual à corrente emissor que se deseja máxima, dividida pelo ganho estático do transistor, beta. Apesar dos diodos, e por isso mesmo, esse circuito ainda é afetado pela temperatura. A corrente no instante que você liga é um pouco diferente da corrente que você vai ter depois de algum tempo de funcionamento. Isso vale para qualquer semicondutor. Como eu sou muito preocupado com o disparo térmico, eu sempre coloco a realimentação negativa. No caso desse circuito, um resistor entre 10 a 100 ohms entre a junção resistor-diodo e a base do transistor. Então, quando o transistor aumentar a corrente de base, aumenta essa tensão no resistor e ele tende a diminuir a corrente de base. Cuidado! Devido à existência de apenas um único simples resistor limitador da corrente dos diodos e de base, esse circuito não gosta muito de grandes variações na tensão de alimentação. Vai depender da especificação do fabricante, da variação de corrente que você pode ter sobre o diodo Zener. Quando você pensar algo como projetei para 12 volts, mas só consigo acionar 2 LEDs. Agora vou usar uma fonte de 30 e acionar 8 LEDs. Cuidado! Você tinha projetado o resistor de coletor para segurar a corrente do Zener em 12 volts, limitando a tensão de alimentação para 12 volts. Agora você está alimentando com 30 volts, a corrente vai ser muito maior. Verifique se o diodo aguenta essa corrente. Como sempre, consulte sempre o manual do fabricante e veja a potência máxima de dissipação dos diodos, especialmente o diodo Zener. Verifique e teste o ganho de corrente estática do transistor utilizado. Atenda aos valores máximos de corrente e potência do transistor utilizado. Não coloquei no esquema do circuito, mas não se esqueça de colocar um capacitor eletrolítico de desacoplamento de fonte. Algo em torno de 10 a 100 microfarad e tensão de pelo menos 3 vezes a tensão de alimentação. Para alimentação de 12 volts, capacitor de pelo menos 50 volts. Vimos então fontes de corrente utilizando reguladores de tensão 7805, 78L05 e LM317 em um vídeo anterior. Conversamos nesse vídeo sobre os transistores como fontes de corrente, junção e FET. Se você gostou desse vídeo, se ele contribuiu, dê o seu like, faça seus comentários. É importante que você faça comentários, que você faça perguntas e que proponha assuntos a serem abordados. Divulgue o canal, converse com seu amigo que está fazendo faculdade ou escola técnica ou apenas que está interessado no assunto. Temos diversos vídeos no canal abrangendo circuitos magnéticos, eletromagnetismo, antenas, diodos retificadores e pontes e agora essa série sobre LED. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho. Obrigado e até a próxima.